A China começou com a política de pagar para que as pessoas tenham filhos. Que interessante, né? Ela disse que vai dar US$ 500. E aí? Você teria filho por US$ 500? Mas veja bem, olha aqui, os 3.600 yuans que ela vai pagar ao ano corresponderia a US$ 503 ao ano durante os primeiros 3 anos da criança, que daria US$ 1.500. Uma criança gasta, viu? E eu não sei se isso é realmente um incentivo para que eles tenham filhos, já que o gasto na maioria das cidades e nas grandes cidades é bastante. Nós estamos falando de US$ 500, estamos falando mais ou menos de uns 2.500, 2.700 reais por ano, que se você dividir por 12, dá uns 200 e poucos reais por mês. Por 3 anos. É isso aí. No Brasil, isso aí incentiva menos do que o Bolsa Família, porque o Bolsa Família vai até os 18 anos, né? Então, é problemático isso daqui. Mas por que que ela está tentando incentivar? Já é um primeiro modelo, uma primeira iniciativa. Isso aqui é partindo do governo central. Já tem vários estados lá na China que incentivam tudo isso, mas isso aqui foi partindo diretamente do governo central chinês. Por que que eles estão fazendo esse investimento? É justamente porque eles estão com um problema na China de natalidade. Um problema gravíssimo que faz com que a população chinesa venha somente diminuindo em vez de crescer o seu número. Tem um gráfico aqui do World Matters. Eu quero que você fique olhando, ó. Cada vez que diminui um número aqui, é a morte de uma pessoa. Melhor dizendo, não é que é a morte de uma pessoa, significa que diminuiu mais uma pessoa da população chinesa em vez de aumentar. E ó, agora baixou ali a 83, agora vai baixar a 82, daqui a pouco vai baixar a 81 e assim vai. E aí se a gente comparar, vamos abrir aqui, ó, comparar World Matters com a Índia, a gente vai ver que o gráfico da Índia é completamente diferente. É um país em crescimento, é um país no qual nasce muito mais gente do que morre. Então ela vai ter um saldo positivo. O saldo positivo entre os que nascem e morrem é isso aqui, ó. Olha, pá, pá. Vê como vai rápido assim, ó, crescendo, crescendo, enquanto a China vai um pouco mais devagar. Ó, o gráfico da China vai um pouco mais devagar, mas de pessoas que vão deixando de existir um pouco mais devagar, que o saldo vai sendo negativo e não vai tendo novos nascimentos. Voltando lá para o gráfico da Índia. Aí. 7. Daqui a pouco. 8. Daqui a pouco. 9. 60. Olha aí. É muito rápido o crescimento indiano. Por isso que a Índia é o maior. É o maior, não. É o país mais populoso do mundo na atualidade, com 1.465 bilhões de habitantes, e a China, que foi por um longo tempo o país mais populoso, maior não, mais populoso do mundo, hoje ela está apenas com 1.415 milhões de habitantes. Apenas? Apenas não, né? Porque é muita gente. Mas está reduzindo. E aí o que que acontece? A China teve a sua maior população aqui no ano de 2020, quando ela atingiu 1.426 milhões de habitantes, e as projeções colocam que para 2030 esse número já vai ter baixado para 1.398 milhões de habitantes. Depois, em 2050, já vai ter chegado a 1.260 milhões de habitantes. Ou seja, podemos dizer que de 2020 a 2050, em 30 anos, ela vai ter perdido 200 milhões de habitantes. E isso tem um impacto na economia chinesa, uma economia que já não cresce tanto, já não cresce 10, 12, 20% ao ano.
E isso tudo traz um problema para o governo chinês, porque se vai ter um impacto na economia, pode ser que prejudique mais ainda a economia chinesa. E por que as pessoas não querem ter filho? Pelos mesmos problemas que enfrentamos muitas vezes aqui, é o custo de vida que é caro, é a moradia que é cara, é muita gente que vem do campo para a cidade lá e não consegue comprar uma casa, não consegue mal pagar o aluguel. Casar já é difícil, muitas vezes casa para morar em duas pessoas e meio que se ajudam, então não é porque tem uma condição estável. E ainda a China está com outro problema que eu coloquei aqui. Cadê outro problema? Ela está com desemprego dos jovens de 21%. Vai faltar trabalhadores no futuro para a China se continuar nascendo menos? Sim. A curto prazo, esse problema aqui vai ser resolvido, porque se está nascendo menos, logo eles vão chegar em um momento em que vão ter menos pessoas disputando por empregos aqui entre os jovens. Mas vai chegar um momento que daí não vai ter esse jovem para substituir a mão de obra nesses empregos. Lembrando que a China colocou aquela política de poder ter só um filho lá em 1979, mesmo assim continuou aumentando a população, até que finalmente eles conseguiram o seu plano de baixar a população, porque era muita gente e o governo se deu conta que estava difícil realmente crescer o país com um crescimento tão grande das pessoas, então ele decidiu fazer isso. 2015, ele abandonou essa política, já abrindo para que as pessoas pudessem ter dois filhos, e a partir de 2021, ele já possibilita que as pessoas queiram ter. Ele possibilita? Ele permite que as pessoas possam ter até 3 filhos. E aí, as pessoas querem ter? Obviamente que não. Agora, quando é possível, as pessoas não querem ter, porque o estilo e o costume de vida já passou. Lembrando que a população chinesa em 1979 era extremamente agrária. Hoje não. Voltando aqui ao gráfico, olha aqui, vamos ver quais são as cidades mais populosas da China. Xangai tem 22 milhões de habitantes. Beijing, 18. Shenzhen, 17. Guangzhou, 16. Chengdu, 13. Tianjin, 11. Wuhan, 10, e assim vai um monte de cidade, ó. Ela tem aqui pelo menos 70 cidades que são habitadas por mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão, por mais de 1 milhão de pessoas. Então, e aí, isso tudo, além das pessoas mudarem para a cidade, o custo de vida fica caro, a expectativa de vida na China é maior que a do Brasil. O do Brasil é 76 anos e a da China é 78. Significa que a China vai enfrentando também uma maior pressão sobre o seu sistema de saúde e sobre os seus sistemas de aposentadoria. E que, ao longo do tempo, se não tiver jovens entrando na força laboral e tudo isso, que agora é um problema de desemprego juvenil, mas vai mudar, então eles não terão dinheiro de impostos para pagar isso aqui, ó, saúde. E não terá gente investindo na aposentadoria para ajudar a custear as aposentadorias dos mais velhos. Que coisa, né? Bom, o governo está tentando dar isenções fiscais para quem tem filho, ajuda na educação, dando aquele dinheiro ali, subsídios, né? Para o custo de vida, mas as pessoas estão dizendo isso aí. Não paga nada, o tanto que gasta o menino. É aquela questão, a pessoa tem que trabalhar, as mães têm que trabalhar, os pais têm que trabalhar. E aí? Vai ficar com quem a criança no horário que não está estudando? Quem que vai buscar? Quem que vai dar assistência para a criança quando ela estiver doente? Complica, né? Não é um problema esse somente chinês. E tá tão em crise a sociedade chinesa que, ó, ele já tem 310 milhões pessoas da população que já estão acima de 60 anos e que serão 400 milhões de pessoas acima de 60 anos na China em 2035. Tudo isso gera uma maior pressão na China de que agora ela tenta aumentar a sua população. Vai dar certo? Eu acredito que não, porque é um problema agora não somente cultural, mas principalmente monetário e de tempo para poder realmente ter outro filho. Acredito que esse decréscimo aqui vai continuar acontecendo e aí eles vão ter que aprender a lidar com
uma população menor ali na China. E esse problema vai chegar no Brasil. Estamos perto disso daqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Quando. Vamos botar vou botar aqui para vocês verem a busca, peraí. Quando a população, eu não lembro exatamente quanto, por isso vamos colocar aqui, ó. Quando a população brasileira vai diminuir. Pode ser isso daí. Ou deixar de crescer, né? Olha, não está tão longe. Então, aqui, segundo o IBGE, a população brasileira deve começar a diminuir a partir de 2042, de acordo com projeções do IBGE. O país atingirá um pico de 220 milhões de habitantes. Agora, acho que a gente é de 216, 217, uma coisa assim. Então, nós atingiremos 220 milhões de habitantes em 2041. E aí, a partir do seguinte ano, a população começa a baixar. E olha, em 2070, que eu espero estar vivo até lá ainda, nós já teremos baixado a 199 milhões de habitantes, menos de 200 bilhões de habitantes. Isso aqui vai ter graves implicações para o sistema laboral brasileiro, porque vai faltar gente para trabalhar, e principalmente no nosso sistema de aposentadoria. Nossa, isso aqui vai dar uma caída, vai dar. Nossa. E assim, se aqui vai estar diminuindo, vai ser menos, o problema começa de antes. E alguns estados, antes ainda. Alguns estados que têm a população que vai envelhecendo e tem o problema de natalidade também, que estão tendo menos filhos. Pessoas. O mais interessante disso tudo é que eu tenho visto poucos políticos estarem planejando, pensando e propondo algo para este momento. É como se o problema está lá na frente, está chegando, estamos vendo, mas ninguém está fazendo nada. Deixa ele chegar, daí a gente faz. Complicado. Espero que haja mais políticos que pensem mais nisso no ano que vem. Espero que seja uma das propostas de campanha. Pensar o que fazer diante do envelhecimento da população. Vai ser mais gente gastando com saúde, mais aposentadorias para pagar tudo isso. Então, tem que ter um pensamento. Eu espero que o ano que vem haja alguém na política pensando mais sobre isso. E aí, o que você acha que vai acontecer na China, mas principalmente aqui no Brasil? Deixe aí nos seus comentários e sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo isso daqui da política nacional e internacional sem ter nem ideologia, nem políticos de estimação.